Henker que vive duas vezes. Capítulo 604. Doença do demônio celestial, 4. Haha, foi isso que aconteceu? A risada de Cronos pôde ser ouvida por todo o caminho até onde Yon-Woo estava. Considerando o quão desanimado Cronos ficou por não se reunir com Poseidon e seus outros filhos por causa de sua luta com o demonismo e a Mãe Terra, deveria ter sido bom vê-lo rindo tão alegremente. Mas por que Yon-Woo estava se sentindo tão irritado? E ele o esfaqueou pelas costas, sem mais nem menos. Aquele pobre imperador Gula pensou que estava ajudando um subordinado querido o tempo todo, sem saber que seria apunhalado pelas costas e morto. Sim, mas ele mereceu. Já que a Nike está dizendo isso, ele deve ter sido um cara muito mau. E é, até Krung sabe. No passado, ele costumava. Nike e Nemesis surgiram pela primeira vez em muito tempo e pareciam cheios de alegria ao falar com Cronos. E obviamente, a maioria dos tópicos eram coisas que Yon-Woo fazia. Shannon até compôs uma música tema. Shannon fez isso, os olhos de Cronos se arregalaram. Shannon, que estava ao lado deles e ocasionalmente acrescentava sua opinião, endireitou-se e respondeu em voz alta. Sim, senhor, claro que sim. O que é? É um pouco embaraçoso, mas farei isso por você, grão-mestre. Apunhalando pelas costas, que música divertida, tio. Ah, a batida e o ritmo são brilhantes. Se um pouco de álcool e comida fossem adicionados à mistura, eles pareciam homens em um jantar de empresa tentando impressionar o chefe. Yon-Woo ficou cada vez mais incrédulo. Por que eles estavam lisonjeando Cronos e chamando-o de grão-mestre? Porque Cronos era seu pai. Não, estava claro que eles estavam fazendo isso com a intenção de provocá-lo, e seu pai também estava gostando. Ver Yeong e a esquiva Rebeca se divertindo com Cronos fez Yon-Woo se sentir confuso sobre quem era realmente seu mestre. Só então, Yon-Woo sentiu uma mão em seu ombro e se virou. Bu acenou para ele sem palavras. Barulho, barulho. Não há ninguém em quem eu possa confiar além desse cara. Yon-Woo soltou um suspiro profundo. Todos eles são muito legais. Cronos sorriu satisfeito, tendo se divertido pela primeira vez em muito tempo. Yon-Woo apenas olhou para ele. Parece que você quer me contar muitas coisas. Não, está tudo bem. Yon-Woo sabia melhor do que ninguém que as coisas só ficariam difíceis para ele se reclamasse. Era óbvio que Cronos estava esperando que ele protestasse e resmungasse. Mas sobre Nemesis e Nike, Cronos sorriu como se soubesse o que Yon-Woo estava pensando e mudou de assunto. Eles dormem com bastante frequência hoje em dia, não é? Sim. Bestas míticas são criaturas que vivem e morrem por causa dos sonhos. Mas os sonhos são feitos de desejos, quer o indivíduo tenha consciência deles ou não. Quanto mais forte você se torna, mais fina essa linha se torna e, no final, a possibilidade de uma fera ficar sincronizada com seu dono se torna maior. Yon-Woo assentiu pesadamente. Ele estava pensando isso também. A prova do 11º era despertar sua própria fera, o que significava que todos os jogadores que completaram o 11º andar possuíam uma. No entanto, embora Yon-Woo tenha conhecido muitos jogadores, ele não conseguiu ver a maioria de suas feras. Isso ocorreu porque a maioria dos jogadores chocou suas feras muito rapidamente, já que queriam passar do 11º andar, deixando-os como uma fera que não poderia ajudá-los mais tarde, ou então, eles consumiram as feras para compensar o poder mágico que eles tinham. Faltou. Mesmo que nenhuma dessas duas descrições se aplicasse, a maioria dos animais era sincronizada com seus donos à medida que eles se tornavam mais fortes. Atualmente, esta era a situação da Nike e da Nemesis. Yon-Woo deu-lhes o livre-arbítrio e um porto seguro, a Pedra Filosofal. Mas agora que estava à beira da exuviação, as duas feras estavam completamente desconectadas do mundo dos sonhos. Yon-Woo nem sonhava mais. E então Nike viveu no fogo que queimou seus inimigos até as cinzas enquanto Nemesis dormia dentro da sombra que se espalhava pelo chão. Essas duas propriedades eram agora a própria Nike e a Nemesis. Com o passar do tempo, as feras ficariam completamente sincronizadas com o fogo e as sombras. Mas Yon-Woo não queria perdê-las assim. Nike era outra parte de si mesmo, e Nemesis ainda ansiava desesperadamente por Jeong-Woo. Cronos podia sentir os sentimentos de Yon-Woo. Acho que seria bom conectá-los aos reais mais tarde. Ele estava se referindo a Nike, a deusa da vitória, e a Nemesis, a deusa da vingança. Então isso significa. Essas vovós provavelmente são tratadas como anciãs agora e entediadas com todo o tempo que têm em mãos. Podemos dizer que é um presente do novo rei. E se eles não ouvirem, podemos simplesmente forçá-los. Uma posição de apóstolo deveria ser suficiente. Você não acha? Os olhos de Yon-Woo se arregalaram, mas ele logo sorriu. Somente seu pai poderia pensar em algo assim. No entanto, ele também podia ver o propósito oculto de Cronos. Os mais velhos eram os grandes seres divinos que existiam antes de Urano travar uma guerra no mundo celestial. Eles eram tão antigos que agora eram como deuses conceituais, e não era exagero dizer que eram a raiz do Olimpo. Eles podem ser fracos, mas ter o apoio deles tornaria mais fácil para Yon-Woo governar o Olimpo. Cronos teve uma ideia que poderia conectar Yon-Woo diretamente aos mais velhos. Essencialmente, forcei Zeus e os outros a chegar onde estou. Não houve muita resistência desde que ele assumiu a posição depois de derrotar os titãs e gigantes, mas os apoiadores dos três irmãos
Poderia se levantar contra ele a qualquer momento. Além disso, Yon-woo estava em uma situação estranha onde, apesar de ser um deus supremo, ele não estava realmente sentado no trono. Embora Athena governasse em seu lugar, havia limites para o que ela poderia fazer, e os mais velhos poderiam assumir o controle das coisas que ela não poderia fazer. Yon-woo percebeu que Cronos estava tentando ajudá-lo. E você precisa fortalecer o Vigrid agora. Yon-woo inclinou a cabeça, sem entender Cronos. Cronos sorriu. Você está confuso? Sim, o Vigrid já está impecável, não é? Após a ativação da Fonte da Morte, Vigrid já mostrou o valor de um grande artefato sagrado. Na verdade, como se poderia dizer que Vigrid era o próprio Cronos? Era muito mais do que isso. Poderia ser chamado de um grande ser divino em si. Por que precisaria ser fortalecido? Se fosse esse o caso, só havia uma maneira de fazer isso. Precisa ser combinado com a primavera do tempo. Se Yon-woo combinasse Vigrid com o relógio de bolso que ele havia deixado com Ananta, Cronos ficaria de pé novamente. No entanto, Yon-woo não queria pensar nisso agora. Se ele tentasse forçar o tempo da primavera, o vestígio do corpo de Jeong-woo poderia ser arruinado. Não havia como Cronos não saber disso também. Então ele provavelmente estava falando sobre uma maneira diferente de fortalecer Vigrid. Embora eu tenha criado o Vigrid, esta não é a forma final que planejei. Está apenas parcialmente completo. Só então Yon-woo percebeu o que Cronos estava tentando dizer. Depois que Cronos caiu na Terra, ele quis se tornar transcendente novamente e restaurar sua divindade perdida para retomar o trono do Rei dos Deuses. No entanto, ele não estava na Terra há tempo suficiente para restaurar toda a divindade que possuía e, em vez disso, criou Vigrid. Isso significava que Vigrid era produto apenas das lendas que ele coletou na Terra. Tecnicamente, sim, Vigrid não contém lendas. Eles estão mais próximos do folclore ou dos mitos, lendas heróicas de nível inferior. Os heróis precisavam reunir fé e elevar o nível de suas almas para serem chamados de Deus. Então os contos populares não poderiam ser em comparação com lendas. Você está me dizendo para transformar os contos populares dentro de Vigrid em lendas. Correto. Cronos assentiu pesadamente. Você absorveu meu corpo físico, o que significa que as lendas que estavam dentro dele agora se combinaram com suas lendas. Então se eu inserir todas as suas lendas nisso, Vigrid assumirá uma nova forma. E eu serei bem diferente também. Isso significava que Cronos seria totalmente ressuscitado. Yon-woo estremeceu instintivamente. Se ele combinasse com o Vigrid fortalecido, até onde chegaria sua força? Você vê a grandeza do seu pai agora? Cronos viu que Yon-woo entendeu o que ele estava tentando dizer e sorriu. Embora Yon-woo tivesse desaprovado as escolhas anteriores de seu pai, ele assentiu a contragosto e reconheceu desta vez. Vigrid não é um nome verdadeiro. Era apenas um nome falso para esconder seus nomes verdadeiros. Mas mesmo entre esses, só existe um nome verdadeiro. O que é? Foice. Foice. Yon-woo lembrou-se de ter visto esse nome entre os muitos nomes de Vigrid. A foice era o grande artefato sagrado que Cronos apreciava quando ainda era o rei dos deuses. Dizia-se que Gaia o forjou a partir do diamante quando reuniu os primeiros metais do universo. Era uma arma que poderia cortar qualquer coisa no mundo, até mesmo o tempo do seu oponente para fazer uma pausa e levá-lo à morte. Foi também a foice que Cronos usou para cortar o demonismo no mundo de sua mente consciente. Ouvi dizer que Zeus e os outros o destruíram e espalharam por todo o universo porque era ameaçador, mas não há razão para que eu não seja capaz de recriar algo que já criei. Yon-woo podia sentir os olhos de Cronos brilhando. Embora Cronos tivesse desistido de satisfazer seu rancor de longa data depois que Yon-woo e Jeong-woo nasceram, ele seria capaz de retomar isso agora. E isso será suficiente para lidar com Alforone. Yon-woo sentiu um buraco aparecer na parede que parecia impossível de quebrar, permitindo que a luz brilhasse. Eu acredito que sim. A única maneira de cortar a luz dele é com a foice. Cronos cerrou os punhos. Ban, 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 ban. Enova trabalhou diligentemente na grande estátua que o rei marcial havia solicitado. Como era o pedido do grande rei da tribo de um chifre, ele teve que se concentrar totalmente nisso, então fechou temporariamente a ferraria. Ele nem sabia quanto tempo havia passado enquanto se concentrava apenas na estátua. Que cara impressionante. Todos os anões têm uma mente focada? Devo pedir a ele para fazer um para mim depois de terminar? Como é essa pose? Meus olhos, que tal você sugar esse estômago primeiro? Filho da puta. Ai, de qualquer forma, pensei que nosso líder estava fazendo algo impróprio no início. Mas olhando para isso agora. Parece ainda mais impróprio. Hahaha, você tem razão, e é feio. Sim, feio, Eka. O que é? Ikki, Carrei. Quem é feio? E eu. Carrei, nós éramos apenas. Bom, acontece que estou entediado agora. Vou deixar você ainda mais feio. Vamos. Os membros da tribo riram da estátua e fizeram comentários sarcásticos. Mas ninguém duvidou da habilidade de Enova. Como sempre, foi um dia pacífico, mas barulhento, quando o rei marcial cumprimentou um visitante. Já faz um tempo, mestre. Era o homem magro envolto em bandagens, sem rosto. Então, Faceles de repente torceu a cabeça em um ângulo estranho como uma boneca e falou com uma voz grossa que era diferente da voz sombria com a qual ele estava falando.
Ou devo chamá-lo de irmão? Era a voz de Flank, o deus da lança. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.